Na Semana Santa, a gente teve o que a gente chama de trido pascal, ou seja, quinta-feira santa, sexta-feira santa e a vigília pascal de sábado para domingo. É assim? Não funciona só nessa festa. Por exemplo, semana passada a gente teve, que a gente não comemora tão fortemente aqui no Brasil, a vigília de Todos os Santos, dia 31, a festa de Todos os Santos e a festa de Todas as Almas, também conhecida como finado. Essas três festas, elas formam também um trido. Então as coisas vão se organizando em termos de três. Mas por que isso? Será que não dava para juntar todas essas coisas no mesmo dia? Claro que dá. Entretanto, quando a gente divide em três, além de ser um número que remete à divindade, que remete à completude de Deus, a gente também tem a possibilidade de refletir em aspectos distintos. Então, semana passada, quando a gente fala em Todos os Santos, nosso foco é a vida eterna. Quando a gente fala em finados, nosso foco é o juízo. E quando a gente continua de volta ao plano litúrgico, as próprias leituras mudam um pouco. Então as leituras de hoje, elas têm um encadeamento que vem depois disso tudo que nós pensamos em Todos os Santos e que nós pensamos em finados. E é por isso que as leituras de hoje falam muito sobre o chamado, sobre o dia do Senhor. Porque as leituras do domingo, há 2 domingos atrás, falavam de coisas boas, falavam da promessa de salvação, já como uma abertura para Todos os Santos. E hoje, como um fechamento do dia de finados, nós estamos nos focando no juízo. Porque, como eu falei ontem até na aula com a Adriana, é muito ingênuo, né, a gente pensar que nós temos a promessa de salvação e podemos viver a nosso bel prazer da maneira como nós queremos viver, sem pensar que seremos julgados, que seremos confrontados com os nossos erros no dia do juízo, ou no momento do juízo final. Não cabe a nós aqui especular como vai ser, se isso tem um nome, o que é, mas a realidade é que, em troca da salvação, Deus também exige de nós fidelidade. E é por isso que Jesus fala, e geralmente é o Evangelho de Mateus, fala em muitas parábolas interessantes que tratam justamente dessa questão de fidelidade. Fidelidade em umas parábolas que são até um pouco esquisitas. Então hoje nós escutamos essa parábola das 12 jovens ou das 12 virgens que estão se preparando para o noivo e que têm suas lâmpadas de óleo. Eu geralmente tendo a gostar mais das parábolas mais esquisitas, porque elas são mais desafiadoras até o nosso próprio entendimento do Evangelho. E essa parábola é muito estranha. Primeiro, que na nossa sociedade não existe mais esse negócio de 10 noivas esperando por um homem só. Eu acho que hoje em dia essas 10 mulheres já teriam mandado esse cara embora há muito tempo. Mas naquela época, havia o que a gente conhece como poligamia. Então, provavelmente era um noivo muito rico, muito importante. Então a gente tem que se focar não no casamento dele com 10 mulheres, mas sim com a ideia de que ele era uma pessoa muito importante. Ele era um noivo praticamente real, um príncipe da noiva. Só que 5 delas eram imprudentes e 5 delas eram prudentes. E como a parábola geralmente é muito simples, a gente fica pensando, nossa, que mulheres idiotas, quem que não comprava esse óleo? Né? Uma leitura simplista da parábola é sempre assim, gente, mas que besteira, elas podiam ter comprado o óleo antes, levado para casa, e mais as outras. Por que essas outras não dividiram o óleo, sempre dava, duas seguravam uma lâmpada juntas, ficava com a luz, né? Como é que funcionava aquilo? Mas geralmente parábola funciona assim, é uma história simples e às vezes até surreal, que ela é utilizada para fazer um ponto bem específico. E o ponto bem específico que nós queremos saber hoje é: você está se preparando para o dia em que Deus confrontar você com suas ações? Então na epístola, quando a gente escuta a epístola,
Como será o dia do Senhor? Será trevas e não luz, para aquelas pessoas que são impiedosas, aquelas pessoas que praticam o mal. E o nosso Novo Testamento, a leitura do Evangelho, ele fala dos dois exemplos, tanto aqueles para quem há esperança e vida, quanto aqueles para quem vão ser pegos no dia do Senhor. Eu não quero dizer, ou taxativamente falar sobre céu e inferno nesses aspectos. Eu prefiro falar sobre fidelidade, sobre infidelidade à obra de Deus. Porque não cabe a mim dizer que você vai para o céu e você vai para o inferno. A promessa que nós temos e a palavra que nos foi dada, a promessa que nos foi feita é que em Cristo temos a esperança da ressurreição. Mas a mensagem que também foi transmitida é que essa esperança, essa certeza e essa fé não podem ser colocadas como um prêmio que nós guardamos em casa e não exercemos no nosso dia a dia. Porque se temos a promessa da ressurreição, também temos a certeza do juízo. As virgens prudentes e imprudentes somos nós. Porque nós vivemos nosso momento de prudência e nós vivemos nosso momento de imprudência também. Nós vivemos o nosso momento de dizer assim: estou muito preparado, estou muito preparada para a obra de Deus, quero tudo fazer, vou ao serviço de Deus a qualquer momento, fazer todas as coisas a todo tempo e em toda parte. Mas às vezes a gente cochila, fica com raiva, deixa a intriga, deixa a própria maldade penetrar no nosso coração, e tem momentos em que a gente diz aqui: não quero mais saber de nada, não quero saber de olhos, de comprar nada, não quero saber, não estou me importando com mais nada disso. A lição que a gente aprende com as jovens prudentes, ou com os momentos em que a gente vive com os jovens prudentes, é que o óleo que ilumina a luz que deve nos guiar, e a luz que nos guia é nosso Senhor Jesus. É esse que, nas palavras do teatro, John Newman, o nosso hino, fala: guia a luz que guia nós em noite escura, benigna luz. Essa luz de Jesus Cristo, essa luz que nós devemos acender no nosso óleo, é a razão última do nosso trabalho. Se a gente trabalha, se a gente se dedica, se a gente constrói a obra de Deus, não é pelas pessoas, não é pelo sacerdote, não é pelo leigo, nem pelos nossos amigos, não é pelas pessoas que nós achamos que estão conosco nessa caminhada, e sim pela luz, a luz que nos guia, a luz que é Cristo. Se nós em algum momento arrefecemos e apagamos a nossa lâmpada, estamos agindo como essas virgens imprudentes. Deixamos o tempo passar, nos sentamos no chão e cruzamos os braços dizendo: não quero mais nada disso, acabou, para mim não tem mais nada disso. Mas o Cristo que nos chama ao serviço, que é a luz que acende a nossa lâmpada, que é o óleo que unge nossa cabeça, nos chama a todo tempo e em todo momento para trabalhar pelo Evangelho. E Evangelho não é um trabalho que a gente faz por amor, carinho ou caridade a uma liderança da igreja ou a um colega que te pede. Evangelho é algo que a gente faz porque nós somos infinitamente gratos a Deus pela promessa que Ele nos deu da ressurreição. Nossa vida precisa ser lâmpada acesa, nossos passos precisam ser iluminados a todo tempo em meio da escuridão pela luz do Cristo, porque esse mesmo Cristo se deu a nós em amor. O que nós fazemos não é para agradar seres humanos, o que nós fazemos é para cumprir as promessas de Deus em nossas vidas e para continuar o trabalho iniciado por Jesus Cristo na terra. Por isso eu digo a vocês, e a mim também, que somos humanos e que temos nossos momentos de virgens imprudentes, acendamos essa luz, continuemos perseverantes,
trabalho do Evangelho deve ser feito a despeito do mundo, a despeito das pessoas. Esta semana nós sofremos um saque, mas por outro lado nós recebemos um presente. Estava ali naquele assento onde o carro foi sentado. Um presente ali. Eu cheguei 7 da manhã na sexta-feira, vi uma caixa, uma notinha para a paróquia. Só uma notinha. Abri a caixa e tinha um conjunto de peças que faltavam, além das outras que foram emprestadas. Alguém fez o trabalho do Evangelho. E digo mais, fez o trabalho das virgens prudentes. Nós nem sabemos o nome delas. Nós só sabemos que elas eram prudentes. Portanto, façamos o trabalho do Evangelho, continuemos a trabalhar pela obra de Deus, continuemos a avançar adiante. Porque nada do que fizeram conosco, nada do que fizeram com o nosso tempo, nem nada do que fazem, cada um de nós, é pior do que foi feito com Jesus. E por isso nós somos